Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje nós vamos tratar do tema Direito Internacional dos Direitos Humanos. Serão duas aulas. Esta aula e a aula da semana que vem. Nós pretendemos analisar o Direito Internacional dos Direitos Humanos a partir da perspectiva do desenvolvimento histórico e a sua internacionalização. E a partir desse estudo introdutório, eu vou falar para vocês a respeito do sistema global de direitos humanos, que é feito no âmbito da ONU, e do sistema, dentre os sistemas regionais, o interamericano, que é aquele que nos interessa. Vamos tratar, então, do sistema interamericano de direitos humanos. E, em uma aula correlacionada, vamos falar do Tribunal Internacional. A gente vai falar de direito humanitário e vai falar acerca do Tribunal Penal Internacional, o TPI. Então, esses são os tópicos de que nós vamos tratar na aula de hoje e nas próximas aulas. Então, nós estamos entrando no último tópico do nosso conteúdo programático da disciplina Direito Internacional Público. Disciplinas afins ao Direito Internacional Público. Então, aqui entram temas como o que a gente vai falar agora, Direito Internacional dos Direitos Humanos, Direito Internacional do Meio Ambiente, Direito humanitário, Direito Internacional dos Conflitos Armados, entre outros aspectos. Mas o que mais aquele ao qual nós vamos nos dedicar mais será o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Então, lembrando que na aula da semana passada nós tratamos de conflitos internacionais e especificamente na aula da semana passada eu apresentei questões de limites em que o Brasil foi envolvido. Eu mostrei para vocês que conflitos internacionais são quaisquer desacordos ou contradições de teses jurídicas ou de interesses entre dois ou mais sujeitos de direito internacional, e atualmente prevalece o princípio da solução pacífica de controvérsias. No caso, que sempre que dois países, por exemplo, estiverem em conflito, deverão resolver pacificamente esse conflito pelos meios diplomáticos, políticos ou jurisdicionais, por meio de arbitragem, por meio de uma submissão da questão a um tribunal internacional, por meio de negociação direta, mediação de terceiro, bons ofícios, com uso de inquérito internacional. E na aula da semana passada eu apresentei a vocês alguns dos casos, algumas das questões de limites, conflitos territoriais em que o Brasil esteve envolvido com seus vizinhos. Então, a gente fez uma digressão sobre a expansão submarina europeia, falei dos tratados importantes sobre a afirmação territorial do Brasil, que são o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid, sob a égide do Império Português. E aí, no Brasil independente, nós tivemos essas questões que foram centrais. A questão de Palmas ou das Missões, a questão do Amapá, a questão do Pirá e a questão do Acre, que eu expliquei para vocês. Faltou explicar a questão da Ilha de Trindade, que eu vou falar rapidamente aqui. A Ilha de Trindade é o ponto mais oriental do Brasil. É uma ilha no meio do Atlântico. Ela é o ponto mais próximo da África, do Brasil mais próximo da África. E é uma ilha não habitada, né? Embora atualmente haja, né, desde os anos 50, para ser específico, haja uma missão permanente da Marinha, uma missão de pesquisa, ela não é propriamente habitável. Ela não permite as condições de habitabilidade, água potável, alimentação. E essa ilha, pertencente ao Brasil, foi ocupada pelos britânicos, ou em janeiro ou fevereiro, há uma discussão a respeito disso, de 1895. E os britânicos reivindicavam essa ilha como sua, como própria, né? Invocando direitos coloniais. Isso gerou um conflito entre o Brasil e a Grã-Bretanha, e Portugal fez a mediação entre os dois países. E a questão acabou se resolvendo com o Reino Unido reconhecendo os direitos do Brasil sobre a ilha e retirando a ocupação que havia feito. Então, esse foi um conflito bem mais simples que os outros que a gente viu, né? E bem menos gravoso também. Mas, hoje em dia, essa ilha tem sua importância por conta do domínio marítimo ao seu redor. A zona econômica exclusiva ao redor dessa ilha dá uma parcela significativa do domínio marítimo brasileiro. Enfim, essa foi a questão da Ilha de Trindade, né, que nos faltou semana passada.
Hoje, então, vamos falar do direito internacional dos direitos humanos. Esse tópico vai ser dividido, então, em duas aulas. Na aula de hoje, eu vou apresentar conceitos gerais sobre direitos humanos, direitos fundamentais, a evolução dos direitos humanos, até a sua internacionalização a partir do século XIX, chegando ao seu ápice no pós-Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, a partir de quando está conformada a disciplina Direito Internacional dos Direitos Humanos. E se estrutura a partir da ONU, chamado Sistema Global de Direitos Humanos, que eu vou apresentar a vocês, que é o foco central aí dessa aula, né? Na semana que vem, eu vou falar do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Além do sistema global, que é o sistema da ONU, existem sistemas regionais. Os principais sistemas regionais são o sistema europeu, o sistema africano e o sistema interamericano de direitos humanos. Também existe um sistema incipiente, um sistema entre os países árabes, ainda incipiente. Também existem movimentos nesse sentido entre países da Ásia, mas, por enquanto, os três principais sistemas regionais são esses: o europeu, o africano e o interamericano. E nós vamos falar especificamente do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Vou explicar a vocês, na semana que vem, o que são a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e vou apresentar alguns casos de direitos humanos em que o Brasil esteve envolvido nessas instâncias do sistema interamericano. Ok? Então, esse é o nosso roteiro das aulas, da aula de hoje e da semana que vem. Então, o que são direitos humanos e qual a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais? São sinônimos? Há diferenças? Há diferenças. Os direitos humanos, né? Vamos ver a definição. São direitos inerentes a todos os seres humanos, sem distinção de qualquer natureza. Buscam resguardar o indivíduo contra abusos praticados pelo Estado e quando o Estado que tutela seus direitos falha ao fazê-lo. Os direitos humanos, até o nome já indica, pertencem a todo ser humano. Todo ser humano é titular de direitos humanos. A condição humana é a única condição a ser atendida para que a pessoa seja titular de direitos humanos. Não é necessário praticar atos para adquiri-los, nem também é possível restringi-los. Por exemplo, essa questão muito premente no nosso país, de que, por exemplo, presos não têm direito a direitos humanos, deveriam merecê-los, que direitos humanos só protegem bandidos. Essa é uma percepção bastante míope, bastante deturpada do que sejam direitos humanos. Então, dos direitos humanos são titulares todos os seres humanos. Pertence à condição humana, tem titularidade. Não importam questões inerentes à etnia, nacionalidade, sexo, orientação sexual, orientação política, tudo isso é irrelevante. E o que fazem os direitos humanos? Eles exigem para proteger o indivíduo em face do Estado, para que o Estado não fira esses direitos inerentes ao indivíduo. Eles refreiam o Estado. Então, o sujeito das normas de direitos humanos é o Estado, porque as normas de direitos humanos são direcionadas ao Estado. Já o objeto de proteção dos direitos humanos são os seres humanos. Porque é isso que as normas de direitos humanos protegem. Protegem o indivíduo, protegem a pessoa. Eu ia falar cidadão, mas não é correto, tá? Porque não precisa ser cidadão para ser titular de direitos humanos. Basta ser pessoa, na acepção mais ampla. Então, é para isso que existem os direitos humanos, para refrear o Estado, para que ele não se vire contra as pessoas que estão sob a sua jurisdição. E o que são direitos fundamentais? Não são sinônimos, né? Eu diria o seguinte, que direitos são fundamentais são uma espécie de direitos humanos. Então, a direitos humanos é uma categoria ampla, dentro da qual tem a espécie direitos fundamentais. E os direitos fundamentais são inerentes a todos os indivíduos que estejam, de alguma forma, vinculados a um Estado. No caso, quando a gente fala em direitos fundamentais, nós nos referimos especificamente à jurisdição de um Estado. Então, as pessoas que se encontram no Brasil, sejam brasileiras, sejam estrangeiras, sejam apátridas, estão vinculadas ao Estado brasileiro. E existem normas de direito, normas chamadas direitos fundamentais, inscritas na Constituição Federal, que protegem todos esses indivíduos.
sejam eles nacionais, estrangeiros ou mesmo apátridas. Já as normas de direitos fundamentais do Brasil não protegem pessoas no Afeganistão, pessoas nos Estados Unidos, né? A menos que sejam nacionais brasileiros, mas aí é outra história. Então é isso, quando a gente fala em direitos fundamentais, nós nos referimos ao ordenamento jurídico do Estado, que incorpora normas de direitos humanos às normas constitucionais. Basicamente, normas de direitos fundamentais estão na Constituição. Então, os direitos fundamentais são direitos humanos positivados pela Constituição de um país e aplicados por este país no âmbito de sua jurisdição. Então, essa é a correlação entre direitos humanos e direitos fundamentais. E eu tenho um esqueminha para ilustrar isso, que é esses círculos concêntricos. Então, nós temos um pacotão amplo de direitos humanos e dentro dele um pacotinho menor, né, que são os direitos fundamentais. Por que essa configuração? Porque é o seguinte, às vezes os direitos fundamentais, o conjunto de normas positivadas pelo Estado que visam a proteção dos indivíduos, pode ser pequenininho, né? O Estado pode diminuir esse pacote. Em alguns momentos históricos, esse pacote pode aumentar, depois diminuir, né? Então, o Estado positiva as normas de direitos humanos que quer, de acordo com a conveniência, de acordo com o contexto histórico. Porém, nunca deixará de haver um pacote maior a proteger os indivíduos, que são os direitos humanos. Então, a gente pode pensar no contexto da ditadura militar brasileira, que quando vieram os atos institucionais, os direitos fundamentais foram sendo suprimidos no Brasil, foram sendo diminuídos, né? Nós tínhamos lá um acervo de direitos fundamentais escritos na Constituição de 1964, depois da de 1967, e a de 67 foi sendo cortada, né? Ela foi diminuindo esse pacotinho. Quer dizer que os brasileiros não estavam sob proteção de direitos humanos? Estavam. As normas internacionais de direitos humanos permaneciam protegendo os cidadãos brasileiros, mesmo que as normas de direitos fundamentais estivessem sendo exauridas, sendo podadas. Exemplo disso é o caso Vladimir Herzog. Vladimir Herzog foi comprovadamente torturado e assassinado no DOPS, sob a jurisdição do Exército, das Forças Armadas. E esse crime nunca foi punido no Brasil, né, por uma série de questões por causa da lei de anistia. Mas a questão foi julgada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que determinou que o Brasil reabrisse o caso. Então, vejam só, houve um crime de direitos humanos que foi possibilitado por conta dessa diminuição dos direitos fundamentais à época, porém, os direitos humanos continuaram se aplicando, ainda que os efeitos só se percebessem décadas depois. Todo esse caso estava sob jurisdição das normas de direitos humanos e puderam ser invocadas no momento adequado. Então, é assim que funciona a dinâmica, a dialética, a inter-relação entre direitos humanos e direitos fundamentais. Então, os direitos humanos têm por objeto o Estado. As normas de direitos, tem por sujeito o Estado e tem por objeto o ser humano. Tá? As normas de direitos humanos visam a restringir a atuação do Estado. Por isso que o Estado é o sujeito. E as normas de direitos humanos visam a proteger o ser humano. Por isso que o ser humano é o objeto das normas de direitos humanos. Então, o Estado é o sujeito, o ser humano é o objeto. As disposições das normas de direitos humanos são direcionadas ao Estado, prescrevendo normas de comportamento em face do indivíduo. O objetivo dessas normas é proteger o ser humano contra abusos e desvios praticados pelo Estado, seja por ação ou por omissão. O caso Maria da Penha, de que eu vou falar melhor semana que vem, é um exemplo de ação por omissão, de aplicação por omissão. O Estado brasileiro se omitiu de proteger a senhora Maria da Penha, ao não lhe dar a proteção policial adequada, mesmo ela tendo tido sua vida ameaçada pelo então marido. Ela procurou proteção policial e não lhe foi dada. Então, nesse caso, o Estado brasileiro feriu normas de direitos humanos por omissão, por não ter dado a proteção devida.
Por ação foi, por exemplo, no caso do massacre da Candelária, quando agentes policiais mataram crianças, chacinaram crianças de rua que viviam sob a marquise da Catedral da Candelária, no Rio de Janeiro. Ou o caso do Carandiru, quando forças policiais invadiram a penitenciária, quando havia presos revoltosos. Então, foi lícita a invasão, porém, houve a comprovação de execuções sumárias. E isso não é lícito. Inclusive, o coronel que comandou recebeu uma pena aí de 200 anos, né, que vai ser resumida a 30 anos. E há um componente justnaturalista em direitos humanos. Tal como se vê na história de Antígona, quando ela invoca as normas divinas para dizer que tinha o dever de enterrar o corpo do irmão. As normas de direitos humanos têm um componente justnaturalista, como se vê, por exemplo, no Tribunal de Nuremberg, quando foram julgados os nazistas remanescentes da Alemanha, ao final da Segunda Guerra Mundial. E foram julgados com base em normas de direitos humanos, normas não anteriores aos atos praticados. Então, disso a gente vai falar ainda com mais propriedade. Os direitos humanos evoluíram ao longo do tempo. Nós tivemos uma longa evolução dos direitos humanos. Nós podemos falar em direitos humanos na Antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna. Mas o fato é que apenas com as revoluções do século XVIII é que se tem afirmados e configurados os direitos humanos. Antes disso, não dá para se falar propriamente de direitos humanos, mas sim um longo processo de evolução em que se foram afirmando normas com o objetivo de limitar a atuação do poder estatal, seja o poder do soberano, seja o poder do reino. Então, eram normas que refreavam a possibilidade do Estado atentar contra o direito dos indivíduos. Na Antiguidade, nós temos como exemplo o Código de Hammurabi, que adaptava a lei do talião às suas normas. Era uma forma de regramento da vida social, possibilitava o convívio social. Então, o talião, vocês sabem, né? Aquela determinação, olho por olho, dente por dente. O Código de Hammurabi incorporava a ideia do talião, mas tinha normas bem específicas que para nós tem cara de jurisprudência, como, por exemplo, uma que me marcou. Se um arquiteto constrói uma casa e essa casa vem a desabar matando o filho do dono da casa, o dono da casa tem o direito de matar o filho do arquiteto. Isso para nós é de uma monstruosidade sem tamanho. Mas era um princípio de direcionamento em busca da justiça, de um senso de justiça. Então, por mais contundente, por mais que nos pareça desproporcional, era uma forma de regramento da vida social. Em Grécia e Roma também, com as experiências gregas e romanas com relação ao regramento da vida social, em particular, ao refreamento da atuação do Estado. Por exemplo, regras tanto nas cidades-estado da Grécia quanto em Roma, que limitavam o poder dos donos de escravos sobre os corpos dos escravos. Então, o Estado tutelava, então era uma forma de reconhecimento ainda que incipiente. Na Grécia também havia a questão do reconhecimento da personalidade dos indivíduos de outras cidades-estado, que tinham direitos, né? Eram tratados diferentemente dos bárbaros. Na Idade Média, um documento importante foi a Magna Carta, de 1215, em que o rei João Sem Terras se obrigou perante os nobres a refrear seus poderes. Ele não poderia expropriar a propriedade dos nobres, os nobres não poderiam ser julgados senão por tribunais de nobres, haveria o princípio da presunção de inocência, entre vários outros preceitos que estão no cerne do que hoje é o nosso sistema jurídico contemporâneo. Presunção de inocência é fundamental, o princípio da legalidade, o rei não poderia criar impostos senão por meio de lei. Então, tudo isso estava lá na Magna Carta de 1815. Eram formas de refrear o Estado.
né, porque o rei João Sem Terra estava abusando. Foi uma guerra civil e o rei foi derrotado pelos nobres e obrigado a firmar a Carta de 1215, que limitava os seus poderes. No mesmo país, também no Reino Unido, né, em 1689, aí nesse caso Inglaterra ainda, foi firmado o Bill of Rights, que era um documento que, após a Revolução Gloriosa de 1688, quando foi deposto o rei e foi entronado um novo rei, o Guilherme de Orange, o novo rei assinou o documento Bill of Rights, em que ele abdicava dos seus poderes políticos em nome do parlamento. E assim tinha início a monarquia constitucional britânica, ou seja, uma forma de limitação dos poderes do soberano. É uma tendência e mostra uma tendência à afirmação da restrição do Estado em face dos indivíduos. Então, essas experiências e várias outras que a gente poderia tratar, mas não é objeto da nossa aula, indicaram esse rumo de afirmação histórica dos direitos humanos. Até que, nas revoluções transatlânticas, podemos falar assim, tem seu nascedouro os direitos humanos, no final do século XVIII. Então, a Revolução Americana, que é o processo de independência das antigas colônias britânicas e conformação no país chamado Estados Unidos da América, nós temos ali a conformação de normas de direitos humanos. A primeira declaração, a Declaração de Direitos Humanos, a Declaração do Bom Povo da Virgínia, foi feita ali, nesse contexto, em 1776. Depois, a Constituição do país, em Usual, mediante a Constituição. Tudo isso caracteriza a Revolução Americana. E a Revolução Americana também tem uma Carta de Direitos, que também recebe o nome de Bill of Rights em inglês, mas na nossa doutrina é traduzida, né? Carta de Direitos dos Estados Unidos. E do outro lado do Atlântico, na França, a Revolução Francesa, iniciada em 1789, também leva à culminação e reconhecimento de direitos humanos com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. Uma declaração que reconhecia o direito de qualquer pessoa de qualquer lugar. Reconhecia direitos. É um texto curto, né? Mas que tem essa característica da universalidade. Abstratividade e universalidade. Os direitos eram abstratos, porque eles não tinham concretude, não era possível materializá-los, não em princípio. Tá? Em princípio e a princípio não havia como materializá-los. E universalidade porque eles se diziam aplicáveis a todos os seres humanos em qualquer lugar. Essa é uma característica bem marcada dos direitos humanos nessa fase, nesse começo. Abstratividade e universalidade. E a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão tem essas características. Já a Declaração do Bom Povo da Virgínia não tem a universalidade, porque ela se referia apenas aos direitos dos cidadãos da Virgínia. Foi a primeira, né? Mas ela não tinha o caráter da universalidade. Muito bem, então assim nasceram os direitos humanos. Nasceram com as duas revoluções. E a partir de então, os direitos passaram a evoluir. A gente tem uma perspectiva teórica da evolução dos direitos humanos que fala em gerações. Primeira, segunda, terceira, até quarta geração de direitos humanos. Alguns falam em quinta geração. Outros falam em dimensões de direitos fundamentais. A mim interessa falar da perspectiva do Bobbio, tá? Quem criou a teoria das gerações de direitos humanos foi um jurista tcheco chamado Karel Vazák. Mas ele mesmo não deu muita trela para a própria teoria. Quem se apropriou dela e aprofundou foi o filósofo e jurista italiano Norberto Bobbio. Então, o Bobbio desenvolveu a teoria das gerações de direitos humanos. Então, a primeira geração. Então, vamos pensar no lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. A primeira geração seria a liberdade, a segunda a igualdade, a terceira a fraternidade. A primeira geração seriam os direitos civis e políticos. Os direitos chamados direitos negativos, que refreiam o Estado. Quanto menos o Estado atua na vida social, mais esses direitos se afirmam. Por exemplo, o direito de ir e vir, né? A liberdade, o direito de ir e vir.
Quanto menos o Estado regula esse meu direito, mais eu tenho liberdade. Liberdade religiosa, liberdade de pensamento, né? Liberdade de forma mais ampla. Também questão de princípios como o devido processo legal, presunção de inocência, todos aí reconhecidos na primeira geração de direitos humanos, que são aqueles direitos que começam a ser reconhecidos no final do século XVIII, com as revoluções, né, e continuam até hoje sendo reconhecidos. São direitos civis e políticos, né, associados à liberdade. A segunda geração, para o Bobbio, teria começado a se afirmar após a Revolução Russa, mais ou menos na década de 1920, que são os direitos ligados à igualdade e com bastante influência da Revolução Russa. Então, são direitos, como, por exemplo, o direito do trabalhador, que nasce dentro dos direitos humanos e adquire autonomia. Hoje, o direito do trabalhador, o direito do trabalho, é uma disciplina autônoma dentro do direito. Mas, à época, se dava por meio da afirmação desses direitos. Por exemplo, direito à greve, direito ao descanso semanal remunerado, direito à estabilidade no emprego da mulher gestante, direito ao salário e não à féria, né? Paga-se por um período que inclui o descanso semanal remunerado ao trabalhador para que ele recomponha os esforços, a limitação etária ao trabalhador, crianças, né, não podendo trabalhar. Então é tudo um processo, não é do dia para a noite, é tudo um processo. E esse processo de reconhecimento começa na década de 20. A reivindicação é bem anterior, né? Greve, há muitas greves no contexto da segunda Revolução Industrial, nos vários países que passaram por ela, mas o direito à greve, o direito do trabalhador, apenas a partir da década de 1920 e com forte influência da Revolução Russa. Aquela ideia, né? Melhor perder os anéis do que os dedos. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Então, em países como o Reino Unido, os Estados Unidos, esses direitos passaram a ser reconhecidos. Direitos que não eram até então reconhecidos. As reivindicações dos trabalhadores eram tratadas como caso de polícia até então. Pois, a partir desse período, começam a ser reconhecidos os direitos do trabalhador, a previdência social. Então, direitos que são chamados direitos positivos, direitos que se afirmam conforme o Estado se faça presente na vida social. Os de primeira geração, não. Quanto menos o Estado interfere na vida social, mais eles se afirmam. Os de segunda geração são direitos positivos. Quanto mais o Estado interfere na vida social, mais eles se afirmam. Outros direito à educação, o Estado fornecendo educação, direito à saúde, o Estado provendo saúde aos cidadãos. Estão todos aí no contexto da segunda geração. Tutelando o direito do trabalhador. A terceira geração de direitos humanos, segundo Bobbio, começa ali pelos anos 70 e está associado aos direitos de fraternidade, até que são chamados de direitos de solidariedade. Um bom exemplo para entender essa geração é o direito do meio ambiente. Então, foi um período em que se começou a perceber que a natureza não dava mais conta de regenerar-se da degradação produzida pelo homem. Então, a degradação antrópica vinha se mostrando irreversível, mostrava ser irreversível ali. Passou-se a ter essa percepção a partir da década de 70. O lixo e também a poluição de águas entre países vizinhos começou a ficar evidente. Então, começaram a surgir conflitos entre países por conta disso. O primeiro tratado, em 1973, o Tratado de Estocolmo, em matéria de proteção ao meio ambiente, começou ali. E daí o direito ambiental se tornou, afinal, uma disciplina autônoma. Mas começou no âmbito dos direitos humanos. E por que fraternidade? O que isso tem a ver com fraternidade e solidariedade? Porque são direitos de que usufruem todos os seres humanos. Todos os seres humanos, né? A natureza é usufruível por todos os seres humanos. Não dá para cada um pegar o seu quanto, né? Vou ali pegar minha arvorezinha no Parque Nacional do Iguaçu. Não é assim que funciona. Pois bem, então a terceira geração de direitos humanos, segundo Bobbio, se caracterizava por serem direitos que, pelo menos no primeiro momento,
não era possível identificar quem eram os titulares e contra quem exigir esses direitos. Só depois, né, com a afirmação desses direitos e tudo mais, é que isso se consolidaria e resolveria. Então, isso foi a terceira geração dos direitos humanos identificada pelo Bobbio. E a quarta seria aquela geração a partir dos anos 90, mais ou menos, quando há uma aceleração da tecnologia e a tecnologia está à frente do direito. Então, muitas questões são levantadas, são resolvidas primeiro pela ética e depois, bem depois, pelo direito. Por exemplo, para ilustrar, quando em 96 foi clonada a ovelha Dolly, naquele momento poderia ter sido clonado o ser humano. O que impediu? Não havia norma que impedisse a clonagem humana. Mas sim havia regras éticas. Então, no primeiro momento, é a ética que impede, né? E no segundo momento é que vem o direito. Então, bem depois vem a regulamentação. Então, essa é a dinâmica reconhecida, né, teorizada pelo Bobbio. E depois outros autores pegam essas teorias das gerações e adaptam, né, como a Flávia Pelvezan, me fogem agora os nomes, mas outros autores, e adaptam para a teoria dos direitos fundamentais, falando em dimensões de direitos fundamentais. Mas a teorização original, que é a que nos interessa aqui, é do Bobbio, do ponto de vista do direito internacional, e não do direito internacional dos direitos humanos, e não dos direitos fundamentais. Então, essa é uma perspectiva dos direitos humanos, da evolução histórica deles. Outra perspectiva que a gente pode fazer, que é a que eu vou mostrar a vocês, é a da internacionalização dos direitos humanos. Então, ao longo da história, os direitos humanos foram sendo internacionalizados. Quer dizer, foram sendo incorporados ao direito internacional. Então, três momentos, vamos ser sintéticos. Num primeiro momento, os direitos humanos eram uma teoria abstrata. Defendia-se que o homem tinha direitos inalienáveis e merecedores de tutela por parte do ordenamento jurídico. Mas quem dava tutela? Que ordenamento jurídico? Então, era uma abstração e também universalidade. Um exemplo desse contexto é a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, a Declaração Francesa. Depois disso, ao longo do século XIX, e concomitantemente ao processo de constitucionalização, os direitos humanos foram sendo incorporados aos ordenamentos jurídicos, foram sendo convertidos em direitos fundamentais. Isso teve duas consequências, segundo o Bobbio. Uma consequência é que esses direitos foram deixando de ser abstratos e tornando-se concretos, ou seja, havia de quem exigir o cumprimento desses direitos. Era possível exigir do Estado o cumprimento desses direitos, coisa que no primeiro momento não era possível. Porém, eles foram perdendo, segundo Bobbio, universalidade. Eles deixaram de ser de titularidade de todos os indivíduos e passaram a ser de titularidade apenas daqueles indivíduos que estavam sob a jurisdição de um determinado Estado. Então, podemos dizer assim que, nesse momento, os direitos humanos eram sinônimo de direitos fundamentais. Era assim que se entendiam os direitos humanos nesse momento. O terceiro momento, nesse contexto de internacionalização, foi quando os direitos humanos suplantaram o ordenamento jurídico interno dos Estados e passaram a integrar o acervo normativo do direito internacional. Isso é a internacionalização dos direitos humanos. Isso se dá, sobretudo, na segunda metade do século XIX e culmina com o pós-Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, quando surge a disciplina Direito Internacional dos Direitos Humanos. Então, houve um processo de internacionalização. Então, no primeiro momento era uma teoria abstrata, depois os direitos humanos viraram sinônimo de direitos fundamentais e, num terceiro momento, os direitos humanos foram sendo internacionalizados, foram sendo incorporados ao direito internacional. E é disso que eu vou falar agora, né? Como se deu essa internacionalização? Como esses direitos foram sendo introduzidos no direito internacional? Então, a primeira fase da internacionalização dos direitos humanos se dá entre a segunda metade do século XIX e o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, as normas de direitos humanos começaram a ser incorporadas ao direito internacional público, embora não houvesse ainda uma preocupação ampla quanto à matéria, nem iniciativas de sistematização das normas de direitos humanos em tratados mais abrangentes. Então, não era uma forma sistemática. Foi algo bastante assistemático,
bastante incipiente, fragmentado. Então, como se deu essa introdução? Com o direito humanitário, com o combate à escravidão, com a Liga das Nações e com a regulação do direito do trabalhador assalariado. Então, foram os 4 pilares por meio dos quais se deu a internacionalização dos direitos humanos entre o século XIX e a Segunda Guerra Mundial. Um período aí de um século. O que é o direito humanitário, que é oficialmente chamado de Direito Internacional dos Conflitos Armados? É o conjunto de normas e costumes da guerra que visam minorar o sofrimento dos soldados prisioneiros, doentes e feridos, assim como das populações civis atingidas por um conflito bélico. Suas disposições são direcionadas aos países em conflito, aos países neutros, aos indivíduos envolvidos nos conflitos e à relação entre eles. O direito humanitário será objeto de estudo numa próxima aula. Então, o direito humanitário começa no século XIX, visando a proteger o indivíduo em situações de conflitos armados. A gente vai ver a história do Henri Dunant e da formação da Cruz Vermelha Internacional, que agora está me dando um déjà vu, eu acho que eu já falei dele para vocês. Enfim, eu vou voltar aí as minhas anotações para ver quanto eu falei. Mas, enfim, o direito humanitário aí, ao longo da segunda metade do século XIX, 1863, para ser mais preciso, começa a se afirmar e é uma forma de internacionalização dos direitos humanos. Também o combate à escravidão, que esteve na pauta dos movimentos libertários ocidentais ao longo de todo o século XIX. A Conferência de Bruxelas, de 1891, estabeleceu as primeiras normas internacionais de repressão ao tráfico de escravos africanos, embora com pouca efetividade. O tratamento foi aprofundado com a Convenção de Genebra sobre a escravatura, de 1926, já no âmbito da Liga das Nações. Então, o combate à escravidão, e o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, com a Lei Áurea, em 1888. Isso é uma nódoa que nós temos na nossa história. Então, esse processo de combate à escravidão e criação de costumes internacionais de combate à escravidão é uma maneira de incorporação de normas de direitos humanos no direito internacional. A Liga das Nações, que foi criada em 1920, após a Primeira Guerra Mundial, e tinha por objetivo promover a cooperação, a paz e a segurança internacional. Mas o grande objetivo não declarado era evitar uma Segunda Guerra Mundial, coisa que não conseguiu. E o que havia de internacionalização? Previsões relativas aos direitos humanos, ao sistema de minorias e ao padrão internacional do direito do trabalho. E ela foi extinta em 1946, né, no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, e substituída pela ONU. E também os direitos do trabalhador assalariado são exemplos de normas de direitos humanos incorporadas ao direito internacional. Por exemplo, com a criação da OIT em 1919 e a criação de normas que visavam harmonizar os ordenamentos jurídicos dos Estados, temos aí a criação de toda uma regulamentação do direito internacional sobre essa matéria. Então, assim foi se dando a internacionalização dos direitos humanos. Mas o ápice se dá com o final da Segunda Guerra Mundial. Então, até meados do século XX, os direitos humanos eram tutelados quase exclusivamente pelos sistemas jurídicos nacionais, à exceção dos acima tratados, né, dos temas que a gente apresentou antes. Então, tirando aqueles temas, os direitos humanos eram praticamente direitos fundamentais. A Segunda Guerra Mundial, caracterizada pelos abusos em massa contra os direitos humanos por parte dos estados totalitários, criou as condições necessárias para um movimento de renovação dos valores da comunidade internacional. Então, o pós-Segunda Guerra Mundial permitiu toda uma reavaliação do sistema. Os países estavam abertos a rever e criar normas protetivas para evitar que aquele desastre, que foi a Segunda Guerra Mundial, viesse a acontecer. Então, os Estados estavam propícios à criação de normas internacionais de proteção aos direitos humanos. Então, foi um contexto que favoreceu.
E o consenso é que as normas de direitos humanos deveriam ser incorporadas e tuteladas pelo direito internacional, não mais se restringindo apenas ao direito positivo de cada Estado. Por que essa conclusão? Por que esse consenso? Porque a interpretação que se fazia era o seguinte: como até então direitos humanos eram sinônimo de direitos fundamentais, cada país estabeleceu o seu conjunto, o seu acervo normativo. Cada país definia o grau de proteção aos direitos humanos. E é nesse contexto que os estados totalitários, como a Alemanha, Itália, Japão, suprimiram direitos humanos, né? Então, se direitos humanos são sinônimo de direitos fundamentais, cada país tem o seu acervo e determina qual será a quantidade e a qualidade dos direitos humanos protegidos em seu ordenamento jurídico. Então, isso é que teria permitido que, por exemplo, na Alemanha, se operasse a solução final, se operasse o extermínio sistemático e industrial de seres humanos. Então, a percepção era isso. Se permitisse que cada país dissesse a extensão dos seus direitos humanos, cada país poderia fazer da maneira como quisesse, como o fez a Alemanha. Portanto, havia esse consenso de que, a partir de então, o direito internacional deveria regrar os direitos humanos. Então, seria criada uma sistemática de direito internacional dos direitos humanos. E isso se deu com a fundação da ONU, em 1945, que forneceu as bases de um novo sistema de proteção dos direitos humanos. É aí que surge o direito internacional dos direitos humanos, com a fundação da ONU e com a emergência do sistema global de direitos humanos. Então, o que é o direito internacional dos direitos humanos? Essa disciplina nós podemos definir como o conjunto de normas de direito internacional que tem por finalidade assegurar ao indivíduo de qualquer nacionalidade, inclusive apátrida, independentemente da jurisdição onde se encontre, os meios de defesa contra os abusos e desvios de poder praticados por qualquer Estado. Então, eis uma definição singela, sucinta, introdutória, de direito internacional dos direitos humanos. Então, são normas de direitos internacionais que visam a proteger o indivíduo em face do Estado, né? Então, o indivíduo de qualquer nacionalidade, pode ser estrangeiro, pode ser apátrida, em relação ao Estado, onde se encontra, para que esse Estado não abuse de seus direitos, né, e pratique desvios em relação a esses direitos. E essas normas são tanto normas convencionais como normas não convencionais. O que são normas convencionais mesmo? Normas reconhecidas por tratados internacionais. A convencionalização significa a transformação de normas costumeiras em normas previstas em tratados, em convenções internacionais. No direito interno, a gente chama isso de codificação. A codificação é sistematização. Você transforma normas costumeiras em normas positivadas. É assim que se opera a codificação no direito interno. No direito internacional, a gente chama de convencionalização. Você transforma normas constitucionais em normas convencionais, em normas previstas em convenção internacional, em tratados. Então, nós temos, no acervo normativo do direito internacional dos direitos humanos, tanto normas costumeiras, constitucionais, quanto normas convencionais. Normas que são sistematizadas e criadas pelo Estado. A gente não pode falar, vocês sabem, né, em positivação em matéria de direito internacional. E o direito internacional dos direitos humanos se perfaz se perfaz no sistema global de direitos humanos e em sistemas regionais de direitos humanos. Como eu disse a vocês, os sistemas regionais mais importantes são o europeu, o africano e o nosso, que é o interamericano, do qual nós vamos falar na aula da semana que vem. Então, vamos falar agora do sistema global dos direitos humanos, que é aquele estabelecido no âmbito da ONU, no âmbito das Nações Unidas. O sistema global de direitos humanos é a proteção garantida, assegurada pela ONU.
por meio de uma sistemática que eu já vou apresentar a vocês. Mas, basicamente, essa sistemática é configurada em normas substantivas, normas materiais ou substantivas, porém, não normas instrumentais. Essa é, digamos assim, uma lacuna do sistema global. Não há normas instrumentais, não há como instrumentalizar. Né? Não há uma sistemática de instrumentalização direta dessas normas. Apenas de forma política, por meio de instâncias políticas, como o Conselho de Segurança das Nações Unidas, né? Mas não há assim um tribunal para operar as normas de direitos humanos do sistema global. Os sistemas regionais têm normas instrumentais, procedimentais e toda um aparato que permite a instrumentalização dessas normas. Eu vou explicar o caso do sistema interamericano, que tem a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que permitem a instrumentalização desses direitos, dessas normas. O sistema global não tem nada parecido. Tá? No sistema global não há nada parecido como a Corte IDH e a Comissão IDH. Então, fiquemos assim. No sistema global nós temos normas substantivas, normas materiais, mas não temos normas instrumentais, o que é uma lacuna. Então, vamos falar dessas normas substantivas e do histórico de sua consecução. Então, uma cronologia do sistema global dos direitos humanos. Então, em 1945, nós temos a Carta da ONU, que prevê normas de direitos humanos. Então, a Carta da ONU é um dos primeiros documentos a reconhecerem a validade dos direitos humanos no plano do direito internacional. Então, ela teve essa prerrogativa, digamos assim, né? Essa prerrogativa histórica, em reconhecer a existência e a validade dos direitos humanos. E há 4 menções na Declaração Universal, não de maneira sistemática. O preâmbulo fala da importância dos direitos humanos. O artigo 1.3 elenca que os direitos humanos serão obedecidos pelo Estado. O artigo 55, o artigo 56 também mencionam os direitos humanos. Mas a Carta não sistematiza os direitos humanos, não diz o que são direitos humanos, não diz quem é seu titular. Então a Carta fala de maneira muito genérica. A Carta da ONU, a Carta das Nações Unidas, é o documento constitutivo da ONU. A gente já falou isso em uma aula precedente. E ela prevê, né? Então esse é um mérito, ela prevê direitos humanos. Mas ela não aprofunda a matéria. E logo ficou claro que ela era insuficiente. Então ela nasceu já defasada. Por que já ficou tão logo evidente? Porque bem nesse período estavam sendo descobertos os campos de extermínio nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração e os campos de extermínio. E aí era preciso uma resposta enfática, incisiva, peremptória da sociedade internacional contra esses acontecimentos, contra a eliminação massiva de seres humanos que foi operada pelo regime nazista. Portanto, já de cara, a Carta da ONU nasce defasada. Portanto, já de cara, a sociedade internacional entendeu que era necessária uma resposta mais forte àquelas violações que vinham sendo descobertas. Nesse momento, aí, junho de 1945, ainda não se tinha pleno conhecimento do que foram os campos de extermínio. Né? Começavam a chegar notícias deles. Que eles foram tratados pelos nazistas como um grande segredo de Estado. E aí, quando os campos foram sendo libertos, aí sim começaram a chegar imagens, notícias, relatos, e a comunidade internacional chocada com essa descoberta, né, da morte, do assassinato sistemático em sistema industrial operado pelo regime nazista. Então, foi constituída a Comissão de Direitos da ONU. A comissão
de Direitos Humanos da ONU. Foi constituída em 1946. E foi atribuída a ela 3 incumbências. A comissão tinha que fazer 3 coisas: redigir uma declaração internacional, produzir um tratado internacional e criar mecanismos de implementação de normas de direitos humanos. Eram 3 objetivos. Tá? Uma declaração internacional, um tratado internacional e a implementação, né, mecanismos de implementação dessas normas. Antecipando aí, dando um spoiler do que eu vou falar, eu diria o seguinte: o primeiro objetivo foi plenamente atingido e muito rápido. Levou 1 ano e meio, né, 18 meses, já estava pronto. O segundo objetivo, um tratado de direito internacional, demorou 20 anos. Só em 1966, né, 20 anos, portanto, depois da criação da comissão, é que veio o tratado internacional. Mas não veio um tratado, vieram 2 tratados. Foi necessário dividir a temática em 2 e criarem-se 2 tratados, como eu já vou explicar a vocês. Mas ok, o objetivo foi atingido, o objetivo número 2. E o objetivo número 3? Esse não foi atingido até hoje. Né? É o que eu dizia a vocês, da falta de normas de instrumentalização das normas de direitos humanos. Então, como se deu? Agora eu vou falar, né? Objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3. O primeiro, criar uma declaração internacional. Então, a comissão foi integrada por representantes dos países da ONU. Eram 49... Não, pera. A ONU foi fundada com 49 membros. Daí, logo depois, foram sendo agregados outros membros. A questão é que, quando da implementação da comissão, cada país tinha um representante, né? Um representante por país. O representante brasileiro era o Austregésilo de Ataíde, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras por mais de 3 décadas. Então, foi o representante brasileiro. Pelos Estados Unidos, era a viúva do presidente Roosevelt, a Eleanor Roosevelt. Então, Roosevelt morreu no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, assumiu seu vice, o Truman, né? E os Estados Unidos mandaram como seu representante à comissão a viúva do presidente Truman, Eleanor Roosevelt, perdão, estou confundindo os nomes aqui. E o representante do Canadá era o René Cassin. A Eleanor Roosevelt era presidente, o René Cassin era o vice-presidente, os 2 conduziram os trabalhos. Muito simbólico o fato de que uma mulher presidisse a comissão. E assim a comissão trabalhou, 18 meses de trabalho, né, para produzir a declaração internacional. Só que eles não fizeram uma declaração internacional, eles fizeram uma declaração universal. A encomenda era uma declaração internacional, mas eles substituíram a internacionalidade por universalidade, o que é bastante significativo. Quando se fala internacional, o nome restringiria aquela declaração apenas aos países signatários dela, né? Quando você fala em internacionalização, você está resgatando aquela ideia original lá da Declaração Francesa de 1789, de que existiriam direitos de todos os indivíduos, de qualquer lugar, independentemente da jurisdição sob a qual se encontrem. Então vejam que resgatar a universalidade dos direitos humanos não é pouca coisa. É um objetivo aí bastante ambicioso. Então, em vez de uma declaração universal, eles fizeram em vez de uma declaração internacional, que era a encomenda, eles fizeram uma declaração universal. Outra coisa, a ideia era que essa declaração contivesse apenas direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, mas eles contornaram e incluíram também direitos econômicos, sociais e culturais, desatendendo assim aos interesses dos Estados Unidos e atendendo aos interesses da União Soviética. Vejam que a gente pode dizer de maneira muito simplificada que os direitos de primeira geração, direitos humanos de primeira geração, de liberdade, são aqueles defendidos pelos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria. Já os direitos de segunda geração, os econômicos, sociais e culturais, são aqueles defendidos pela União Soviética. E a União Soviética criticava os direitos de primeira geração, dizendo que eram direitos burgueses.
Direitos individuais, enquanto segunda geração, seriam os direitos do homem em sociedade. E os Estados Unidos criticavam também ao revés. Reconheciam os direitos de primeira geração, que eram direitos individuais, mas diziam que os direitos de segunda geração eram direitos de base comunista, socialista, e que atropelavam os direitos individuais do cidadão. Enfim, dentro dessa tensão, no contexto da Guerra Fria, no contexto da criação da cortina de ferro, a comissão conseguiu suplantar essa discussão, essa polarização entre as superpotências da época e criar uma declaração com direitos de primeira e de segunda geração. Tudo bem que a declaração tem mais direitos de primeira geração do que de segunda. A declaração tem 30 artigos, dos quais 20 são de primeira geração e 10 são de segunda geração. Então, realmente, é evidente a prevalência dos direitos de primeira geração. Mas aí é preciso reconhecer também o esforço. Então, foi redigida a Constituição, 30 artigos. Em 10 de dezembro de 1948, foi votada na Assembleia Geral e a Assembleia Geral aprovou, com 48 votos a favor, nenhum voto contrário e 8 abstenções. Quem se absteve? Vejam aí, a União Soviética, a Bielorrússia, a Ucrânia, a Iugoslávia, a Polônia, a Tchecoslováquia, países da Cortina de Ferro, né, países do Bloco Socialista, que diziam que a declaração tinha característica burguesa por dar prevalência aos direitos de primeira geração. Então, eles não votaram contra, eles se abstiveram. A África do Sul se absteve por conta do apartheid, que era a segregação oficial dos negros no regime de então, em que havia privilégios para os brancos. E a Arábia Saudita, que já naquela época era contrária à igualdade de direitos entre homens e mulheres. Então, a Arábia Saudita se absteve justamente por ser contrária a esse direito de igualdade entre homens e mulheres. Originalmente, a declaração deveria ser uma recomendação, uma mera recomendação, buscando uma ética universal. Então, assim que nasceu, tá, a declaração, já eu vou dizer que isso mudou. Mas originalmente era uma mera declaração, uma mera recomendação de caráter ético. Então, assim foi atendido a primeira incumbência, criar uma declaração, foi criada. A segunda incumbência, criar um tratado. Isso levou 20 anos e não foram os mesmos integrantes, né? A comissão foi mudando de integrantes, claro, né? Levou 20 anos para fazer a declaração e o tratado foram 2 tratados. Um de direitos de primeira geração, outro de direitos de segunda geração. Um para atender os interesses dos Estados Unidos, outro para atender os interesses da União Soviética. Foi preciso, portanto, bifurcar, dividir o tratado. Não é um tratado internacional, e sim 2. O de primeira geração é o Pacto das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos. O de segunda geração é o Pacto das Nações Unidas sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O primeiro para entender aos pleitos dos Estados Unidos, o segundo aos pleitos da União Soviética, no contexto da Guerra Fria, claro. Além dos tratados, também foram criados comitês de tratados, com o objetivo de verificar a observância. Esses comitês não funcionam como tribunal, né, como juízes. Na verdade, eles produzem relatórios. Eles produzem relatórios para dizer se os países atendem ou não às normas, né, as normas dos pactos. Né? Então, um pacto tem um comitê, o outro pacto tem um outro comitê, e esses comitês produzem relatórios. E também aos protocolos facultativos, ou seja, os países aderem se quiser, que permitem medidas cautelares. Um exemplo de aplicação aí do comitê foi nas eleições de 2018, quando então o candidato Lula teve sua candidatura barrada, né? Ele foi impedido de concorrer na eleição e começou a cumprir pena por uma decisão ainda não transitada em julgado. O comitê do Pacto das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos emitiu um parecer dizendo que o Brasil estava descumprindo as normas do pacto.
Essa coisa até repercutiu à época, nesse contexto de polarização política do país. Muita gente falando que era interferência da ONU, muito colunista de jornal falando besteira, sem entender do que se tratava, que seria uma interferência indevida da ONU no nosso sistema, nada a ver. A partir do momento que o Brasil adere ao pacto, o Brasil está sujeito aos pareceres do comitê. O Brasil aceitou, como Estado, como política de Estado, submeter-se a esses pareceres. E vejam, são pareceres, não são sentenças judiciais. Eu sei que muita tinta foi gasta por pessoas que não sabiam o que estavam falando à época, né? Muitos artigos, muitas colunas de jornal falando de interferência da ONU, é gente que não sabia o que estava falando. Em 1980, foi julgado pela Corte Internacional de Justiça um caso bastante emblemático que mudou a configuração dessas normas substantivas do sistema global. Foi chamado caso do pessoal diplomático consular dos Estados Unidos em Teherã. Eu falei desse caso para vocês já, eu não tenho certeza. Enfim, falo de novo se for o caso. O Irã passou por uma revolução fundamentalista entre 1979 e 1980. E na revolução fundamentalista, estudantes, tal como os estudantes que criaram o Talibã, a palavra Talibã significa estudantes. Estudantes fundamentalistas invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã, na capital do Irã, e tornaram os funcionários da embaixada seus reféns. Esses funcionários ficaram sem reféns. Um grupo deles, 6, conseguiram escapar. E esse fato está registrado num filme chamado Argo, que venceu o filme de melhor... recebeu o Oscar de melhor filme acho que uns 10 anos atrás. É um filme muito bom, Argo. Se vocês puderem assistir, vocês vão gostar. E o filme retrata esses que conseguiram fugir. Mas o caso aí, então, é que esses funcionários ficaram reféns por 14 meses. Por 14 meses nas mãos desses militantes islâmicos. Até que foram libertados, né, e repatriados aos Estados Unidos. E os Estados Unidos alegaram que o Irã violou os direitos humanos ao não proteger adequadamente a embaixada. Tá? É dever, em face do direito internacional, que o Estado que recebe a embaixada, o Estado acreditante, que a gente chama, né, dê proteção à embaixada. Então, os Estados alegaram que o Irã não deu a devida proteção e que o Irã violou as normas de direitos humanos ao não libertar os reféns. O Irã teria sido, de certa maneira, conivente com aquele sequestro. Não teria tomado as medidas policiais adequadas para libertar aqueles reféns. Inclusive, os sequestradores não foram punidos, né? Não foram julgados, enfim. Um parênteses. Em 2019, a embaixada da Venezuela foi invadida por manifestantes de extrema-direita brasileiros que não permitiram que a embaixadora entrasse, né? Fizeram um tumulto, um quebra-quebra dentro da embaixada. E o Brasil não deu a devida proteção. É dever do Brasil dar a proteção. A Venezuela acusou o Brasil de conivência com os manifestantes. Então, isso ficou só na reclamação, não foi levado a outras instâncias. Mas a Venezuela, por exemplo, poderia ter submetido o caso à Corte Internacional de Justiça, com base no Pacto de Bogotá. A Venezuela não o fez, mas isso poderia ter sido feito, né? Enfim, é um caso semelhante. O Brasil não deu a devida proteção à embaixada da Venezuela. O Estado brasileiro é obrigado a fazer. Pela Convenção de Genebra de 1961. Então, nesse caso, ok. Daí o caso foi levado à Corte Internacional de Justiça. Em 1980. Os Estados Unidos alegando que o Irã desrespeitou a Declaração Universal de Direitos Humanos. Essa era a base. Essa era a base normativa.
violou os direitos humanos ao não respeitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Irã aceitou a jurisdição da corte, porque, vejam só, como vocês já estudaram, existe a cláusula Raul Fernandes, de adesão voluntária à jurisdição obrigatória. A corte não julga nenhum caso, a menos que ambos os litigantes tenham aceitado a sua jurisdição. Então, o Irã aceitou, né? E os Estados Unidos entraram com uma ação contra o Irã, alegando que o Irã tinha descumprido a Declaração Universal. Nesse caso, do pessoal diplomático consular dos Estados Unidos inteiro. O Irã alegou que não descumpriu, e mesmo que tivesse descumprido, o Irã não estaria vinculado à Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque a declaração era só isso, apenas uma declaração, ou seja, uma enunciação ética de valores, e não um tratado internacional. O Irã alegou que a Declaração Universal não tinha valor de tratado internacional. Era uma mera declaração, como o nome já diz. E que ele também não tinha participado da sua celebração, e, portanto, ele, Irã, não estava vinculado a essa carta. Numa decisão que estabeleceu um precedente, sem precedentes, digamos assim, precedente fundamental, a Corte Internacional de Justiça reconheceu o caráter costumeiro da declaração. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Corte falou o seguinte: sim, não é um tratado. É verdade, a declaração não vincula como um tratado internacional, e sim, o Irã não participou da sua celebração. Porém, a carta já estaria integrada aos costumes internacionais, já faria parte das normas costumeiras internacionais, sob o abrigo do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que não deve ser um tema estranho a vocês. O artigo 38 da Corte Internacional de Justiça, como a gente estudou, prevê as fontes do direito internacional. Vocês devem se lembrar. Tratados internacionais, costumes internacionais, jurisprudência internacional, costume, doutrina, fora do artigo 38, também as decisões das organizações internacionais. E aí a Corte entendeu que a Declaração Universal já é costume internacional. E como costume, como norma costumeira, se aplicava sim ao Irã. O Irã estava sim vinculado às normas de direitos humanos e, portanto, o Irã tinha sim violado essas normas ao não dar a devida proteção aos funcionários da Embaixada dos Estados Unidos, que foram mantidos por 14 meses como reféns por militantes islâmicos na Embaixada em Teherã. Então, o Irã foi condenado. E essa decisão virou a mesa. Transformou a declaração, que era algo nada mais do que uma recomendação, em uma norma costumeira que vale para todos os estados. Mesmo aqueles estados que não queiram declaradamente obedecer à declaração, como é o caso do Irã, né? Como foi o caso do Irã nessa situação. Então, nós temos isso, essa evolução do sistema global de direitos humanos. Então, turma, nós temos os seguintes documentos que conformam a Carta Internacional dos Direitos Humanos, que são a base do sistema global de direitos humanos. Carta Internacional dos Direitos Humanos é como se chamam esses documentos, né? O conjunto desses documentos. São 4 documentos. A Carta das Nações Unidas, de 1945, de que eu já falei para vocês. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. E os Pactos de 1966. São 2 tratados internacionais criados em 1966 pela Comissão, né? E que são o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de primeira geração, e o Pacto sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de segunda geração. A Carta das Nações Unidas, então, como eu falei para vocês, ela é bastante incipiente, ela fala pouco, tá? Temos o artigo 1.3,
o preâmbulo, né, o preâmbulo que fala que os membros, os povos das Nações Unidas, estão resolvidos a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres. O artigo 1.3 da Carta, que fala dos propósitos da ONU, fala assim: conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural ou humanitário, e para promover e estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais de todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. O artigo 55, que determina que a ONU favorecerá o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, língua ou religião. E o artigo 56, que fala que para a realização dos propósitos da ONU, todos os membros da organização se comprometem a agir em cooperação com esta, em conjunto ou separadamente, né? Por exemplo, respeito aos direitos humanos. Ou seja, são 4 menções na Carta da ONU, mas são 4 menções muito incipientes, vazias, insuficientes, enfim. Então, como se vê, né, era preciso, né, naquele contexto, dar uma resposta mais efetiva às graves violações praticadas pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Aí a Carta das Nações, após a Carta das Nações Unidas, esse contexto em que foi necessário fazer, né, as 3 incumbências para a comissão: redigir uma declaração de direitos humanos, produzir um documento juridicamente vinculante e criar uma sistemática que instrumentalizasse. Então foi feita a declaração, foi feito, em vez de um tratado, 2 tratados, e a instrumentalização ainda está pendente. Ainda não é essa instrumentalização no âmbito da ONU. Tá? Eu toquei as nacionalidades. John Peter Humphrey era um jurista canadense que fez um anteprojeto que serviu de base à declaração. René Cassin era jurista francês. E Eleanor Roosevelt, estadunidense. Tá, aí é tudo que eu já expliquei. E é isso então, meus caros. Aqui a gente encerra então esse conteúdo do Sistema Global de Direitos Humanos. Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Ok. Vou entender o silêncio dos demais como um assentimento. Vamos à chamada.